Fala galera do nono ano, tranquilo aí? Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia do canal GeoFácil, tudo bem? Nesse PET 2, nós teremos, em vez de 4 semanas, como estávamos acostumados, nós teremos aí 6 semanas, tudo bem? Estou fazendo 2 vídeos por semana. É um vídeo explicando todo o conteúdo, mais detalhadamente, e o outro vídeo somente de correção das atividades. Então, venha fazer parte da nossa comunidade geográfica. De que maneira? Se inscreve aqui embaixo, aqui, ó, clica aqui, se inscreve no nosso canal, tá? Pode se inscrever aí, é só clicar aí embaixo. Abaixo do vídeo aqui, ó, inscreva-se. Basta você clicar aí, você se inscrever, depois você rola a tela para cima, clica no sininho, ativa todas as notificações e deixa o seu like, tudo bem? Se quiser deixar um comentário, ainda agradeço, tudo bem? Divulgue os vídeos para os seus colegas. A nossa intenção é transmitir conhecimento da maneira mais fácil e simples possível, tudo bem? Quero facilitar a vida de vocês. A única coisa que eu peço em troca é se inscrever no nosso canal e deixar aí o seu like, tudo bem? Então esse é o vídeo de geografia, conteúdo do nono ano. Essa é a semana 1 do PET 2, é o vídeo de explicação do conteúdo. Bora lá? O tema nosso é fácil, porém complexo. Globalização. Parece fácil, mas a quantidade de coisas a serem explicadas é grande. Tá? Para você começar a entender o que é globalização. É uma pergunta que muitas vezes eu faço para meus alunos. Aí eu falo para ele, o que é globalização? Aí ele fica sem saber o que falar. Globalização é fácil. Globalização, fazendo um resumo do resumo, é você ter acesso a produtos, mercadorias, dados de outros lugares do mundo. Simples, fácil assim, tudo bem? Isso é globalização, é você ter acesso a produtos, mercadorias, dados, né? Você poder estar aí sentado na sua cadeira nesse momento aí e através do seu Zap você está pesquisando aí, por exemplo, no Mercado Livre, você está pesquisando, olhando fotos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tá? Você tendo a informação do que aconteceu do outro lado do mundo, tudo bem? Então, você poder comprar coisas sem você sair de casa. Isso é globalização. Um dos problemas, grandes problemas da globalização é que ela está diretamente ligada ao capitalismo. Quanto mais dinheiro você tem, mais inserido na globalização você está. Se você tem muito dinheiro, você tem acesso a viagens, acesso a roupas, calçados, a comprar mercadorias, a conhecer lugares novos, comer uma comida diferente todo dia, né? A carros, motos, computadores, celulares, internet, uma grande quantidade de coisas, além de milhares de outras coisas. Se você não tem muita condição financeira, vive numa classe econômica desfavorecida, provavelmente você não tem internet à vontade. Você às vezes até tem internet à vontade, mas o seu celular não é o lançamento, não é o celular que você gostaria de ter. Você nem sempre viaja, você nem sempre tem condição de comprar aquele tênis que você tanto queria, ou aquela roupa, né? Então isso tudo é efeito da globalização. Globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação e integração econômica e política internacional marcado pelo avanço do sistema de transporte e de comunicação. Galera, na verdade, tem especialistas que falam que a globalização ela começa lá em 1500 com as grandes navegações, quando, por exemplo, os europeus começam a ter acesso a iguarias brasileiras, né, coisas de outros lugares do mundo. Antigamente, naquele período ali, ainda não existia o lucro. O capitalismo começa a surgir ali. Por quê? Porque o pessoal vinha, imagina, fazer uma viagem que gastava 2, 3, 4, 5 meses, chegava aqui, levava mais não sei quanto tempo para encher os navios, e nessa volta que levava mais outro tanto de meses, eles pensavam, poxa, eu preciso ganhar alguma coisa com isso, né? Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. É onde começa a surgir o lucro. Quando surge o lucro, porque antes de 1500 nós tínhamos um sistema ali de feudalismo, que era troca de mercadorias, algumas coisas assim, né? Mas após 1500 começa a existir o lucro, tá? O que é o lucro? É você ganhar algo em cima daquilo que você está fazendo, tá bom? De lá para cá começa a ter a globalização, só que ela vai se intensificar mesmo a partir de 1980, eu diria
que até mais um pouquinho, principalmente com a chegada da internet. Aí é um outro marco da globalização, tudo bem? A mundialização, termo utilizado para denominar a atual fase de internacionalização do capital, está ligado ao fluxo de capitais e à internalização dos mercados. Exemplo, dinâmica das empresas transnacionais e multinacionais. Esse texto aqui ele vem com palavras difíceis e não explica muito bem o que é essa situação. Ele começa a falar que essa globalização é o seguinte: uma empresa tipo a Nike, a partir de 1880, 1990, por exemplo, a Nike já fabricava os tênis dela. E sempre foi tênis de ótima qualidade. Eu diria talvez que um dos melhores tênis do planeta, né? Só que quando chega 1890, mais ou menos, nesse período aí, a Nike começa a vender muitos produtos, muitos tênis, né? E aí ela começa a não dar conta de fabricar o tanto de tênis que ela vende. E aí ela começa a ter que abrir novas filiais para dar conta desse mercado, esse novo mercado que está abrindo para ela. Só que ela começa a perceber o quê? Enquanto lá nos Estados Unidos o cara que trabalha lá recebe $60 por hora, $60 por hora, se ele abrisse uma fábrica, em vez de abrir lá nos Estados Unidos, abrisse lá na China, a fábrica da Nike lá, ela ia pagar, em vez de $60 a hora, ia pagar $3,50. Então, com a quantidade de funcionários, o quanto ela não ia lucrar com isso, tá? Então, essa mundialização é justamente isso. Uma fábrica que antigamente, uma indústria que era somente de um determinado lugar, como a Nike era dos Estados Unidos, ela começa a ter em vários países do mundo para conseguir atender a demanda. Espero que você esteja entendendo, tá? Um aspecto da globalização é o encontro dos diferentes e das diferenças. Afinal, não há apenas a circulação de capitais e mercadorias, mas há também a circulação de informações e das pessoas, não é verdade? Por exemplo, tem muita gente aí que deve ter visto falar aí sobre aquele foguete da China que estava orbitando em volta do nosso planeta e que caiu em algum lugar aí. Se você quiser saber onde ele caiu, como que ele caiu, o que aconteceu, foi no continente, foi no oceano, você entra no seu celular aí, através da internet você pesquisa, né? Então, isso é globalização, você ter acesso não só a produtos, a pessoas, mas também a informações. E isso permite que os valores, as crenças, as realidades de diferentes grupos sejam conhecidas e que as riquezas circulem por todo o planeta. Imaginem a seguinte situação. Até 1980, se você quisesse comer um sushi, você tinha que ir para o Japão. Beleza. Quando chega 1990, nos anos 2000, até 2000 e pouquinho, se você quiser comer um sushi, dependendo da cidade que você mora, se for uma cidade média, uma cidade grande, você ia numa loja especializada que já começava a produzir o sushi ali naquela cidade, mesmo não sendo no Japão. Agora, hoje em dia, até mesmo na maioria das cidades pequenas, se você quiser comer sushi, você faz o quê? Você entra no seu celular, você manda uma mensagem para uma determinada loja, ou você liga para ela e o mototáxi vem e entrega aí na sua casa. Né? Isso é globalização. É você ter acesso a uma cultura que antigamente era só do Japão, mas que agora o mundo inteiro tem acesso a ela. Tudo bem? Apesar das expectativas e dos avanços tecnológicos e nossas circulações não foram capazes de erradicar as desigualdades sociais e, em muitos casos, evidenciam e aumentam a distância entre os que têm acesso aos recursos e a massa excluída. Um grande exemplo que eu vou dar de globalização e dessa exclusão que é feita é a educação. Nós estamos vivendo esse momento remoto. Se você está me assistindo nesse momento, você tem uma certa condição financeira que te permite ter um celular ou um computador, ter uma internet, né? E você tem acesso a essas informações. Mas neste momento de pandemia, né, de aulas de ensino remoto, qual é a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet? Às vezes tem um celular, mas não tem internet. Às vezes tem internet, mas o celular é muito antigo, a tela está estragada, não consegue ter acesso da maneira que precisava. Então,
a sua classe social que você está inserido influencia diretamente no quanto você está inserido ou não na globalização, tá bom? A proposta de uma globalização em que as fronteiras seriam excluídas e que houvesse uma maior equidade entre os povos e nações não se confirmou. O que está falando aqui? A internet, ao mesmo tempo, a globalização, ao mesmo tempo que ela aproxima, que você consegue ter informações, produtos, mercadorias, você só consegue ter se você tiver condição financeira, né? Então está falando aqui que essa equidade, quer dizer, essa teria que ser mais ou menos a igualdade em que todas as pessoas teriam acesso a todas as coisas, não se concretizou. Por quê? Porque tem muita gente que está excluída desse meio, tá? As relações comerciais existentes na nova ordem mundial possuem semelhanças com as redes estabelecidas no século XVI. Porque países emergentes... O que é um país emergente? Tem muita gente que não sabe. Isso aí não é vergonha não, tá, galera? Vou ensinar para você agora. País emergente. Nós temos país de primeiro mundo, país de segundo mundo. Só existiam esses dois até a Segunda Guerra Mundial, tá? Até a Primeira Guerra Mundial só tinha esses dois. País de primeiro mundo, que era capitalista, país de segundo mundo, que era socialista. De repente, depois da Segunda Guerra Mundial ali, principalmente, tinha muitos países capitalistas e os países ricos não queriam ser comparados aos países pobres. Aí fizeram o quê? Criaram o tal do terceiro mundo. Nossa, né? Então, a quantidade de países do terceiro mundo é muito grande. Então, nós temos países de primeiro mundo, que são capitalistas, ricos e desenvolvidos. Países do segundo mundo, que são socialistas. Praticamente, quase não está tendo mais. Eu posso dizer para vocês que hoje ainda é totalmente socialista. Nós temos a Coreia do Norte, que está em processo de transição. Nós temos ali do socialismo para o capitalismo. Nós temos ali Cuba, nós temos Venezuela, nós temos vários outros países. Não são vários, alguns outros países que estão nesse processo de transição. Tudo bem? Para você entender. Aí surgem os países de terceiro mundo, que são países capitalistas também, só porque são países pobres. Só porque a quantidade de países era muito grande. E aí eles começaram a perceber que entre essa quantidade de países do terceiro mundo, tinha alguns que tinham um nível de desenvolvimento acima dos outros. Tá? Que era de terceiro mundo, era pobre, mas que estava melhor do que os outros um pouco. Aí eles inventaram o tal do país emergente, que é o país, nós brasileiros somos país emergente, junto com China, com Rússia, com a Índia, entre outros países aí, tá bom? Que tem eu posso dizer talvez uma estabilidade econômica, tá bom? Para você entender um pouquinho. Ou países subdesenvolvidos e industrializados que exercem uma função de fornecedores de matéria-prima, tá? A diferença repousa no fato de que a maior participação nas trocas comerciais da América Latina, Ásia e África, por meio da exportação dos produtos primários. Os países desenvolvidos, por sua vez, importam investimentos especulativos, financeiros e produtos filiais e multinacionais, tecnologias de ponta, entre outras. O que está falando dessa parte final do texto, você vai entender fácil. Países de terceiro mundo são países em desenvolvimento. Antigamente falava subdesenvolvidos, mas o pessoal passou a não gostar dessa palavrinha e começaram a falar em desenvolvimento, como se fosse chegar lá, né? Então, nos países em desenvolvimento de terceiro mundo, nós somos países exportadores de matéria-prima. Os países ricos vêm cá, né? Na verdade, a gente mesmo escavuca o nosso território todinho, retira ali matéria-prima, vende a preço de banana. Os países desenvolvidos compram essa matéria-prima, transforma a matéria-prima em um produto acabado, em um produto com alta tecnologia. Por exemplo, aqui a gente fala que no Brasil nós temos fábrica de celular. Por exemplo, na região norte do Brasil, temos uma fábrica de celular. Só porque a gente não fabrica o processador, a gente não fabrica, por exemplo, a placa-mãe de um computador. Por quê? Porque isso exige uma grande quantidade de tecnologia que nós não temos. Então a gente importa a matéria-prima, vende para esses países desenvolvidos, compra a um preço absurdo, eles enriquecem as nossas custas
e aí chega aqui, vende pra gente. A gente é obrigado a comprar esse produto de volta porque a gente não tem essa tecnologia, e aí a gente só monta os computadores. A gente monta os carros, a tecnologia já vem pronta, né, dos países desenvolvidos. E é assim que funciona. Tá? Então, acaba que o país de terceiro mundo ele serve para abastecer os países de primeiro mundo. Triste realidade, né? Mas é assim que funciona. Galera, se você gostou da explicação, se você entendeu o nosso conteúdo, uma dica: me preocupo muito com o que você está aprendendo. Sempre assista nossos vídeos do começo ao fim. Se preocupe com o que você está aprendendo, pois ano que vem é ensino médio e você chegar lá sem essas informações, sem esse nível de conhecimento, você vai ter muita dificuldade. E lembrando que depois só vai dificultando. Vem aí Enem, vem vestibular quando você terminar o ensino médio e você precisa entender esses conteúdos. Tudo bem? Então, para você entender do modo mais fácil possível, clica aí, se inscreve no nosso canal agora, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade geográfica com o professor Rafael no canal Geofácil. Falou?